Muito bem, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, verso 14. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo dos 10 mandamentos. Livro do Êxodo, capítulo 20, verso 14. Basicamente é o que está projetado aí, né? Não tem muito mistério o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Para quem está acompanhando, nós estamos estudando os 10 mandamentos, né? A base do nosso estudo é esse livrinho aqui, ó, A Ética dos 10 Mandamentos, né? De Hans Heifler. É um livro que tem bastante conteúdo, até um pouco acadêmico, né? Ele é um pouco mais denso do que aquilo que a gente traz aqui. Tem algumas discussões bem bacanas, mas ele tem algumas aplicações bem legais que a gente consegue tirar para o nosso dia a dia, né? Então, os irmãos que tiverem interesse, esse livrinho que a gente está utilizando, né? Para quem quiser ler, acompanhar ou se aprofundar mais sobre aquilo que a gente está falando, tá bom? Não dá para falar tudo que o livro traz, porque é muita coisa e muita coisa de discussão acadêmica mesmo, né? Alguma parte disso, né? E aí, se a gente fosse ficar falando aqui tudo que o livro fala, não é interessante para o nosso viés aqui, para o nosso foco, né? A nossa ideia é trazer aquilo que é prático para a vida da igreja, né? Então, por isso a gente seleciona algumas partes fundamentais do livro, alguns assuntos, e expõe isso para os irmãos. Mas se os irmãos quiserem buscar alguma coisa mais profunda, fica aí a dica, que é o nosso livro base aí, tá bom? Então, vamos ao texto bíblico, né? Êxodo 20, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: não adulterarás. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo tempo que temos aqui. Nós já oramos pedindo ao Senhor um esclarecimento, mas pedimos agora que o Senhor nos dê sabedoria para entender. Senhor, oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse é o texto que a gente vai se debruçar nessa noite, né? Bem simples, esse é o mandamento que nós estamos estudando, o 7º mandamento: não adulterarás. E de forma bem prática na aula de hoje aí, que nós temos para explorar aqui é que marido não trai as suas esposas, esposas não traem os seus maridos. Muito bem, até domingo que vem, é isso aí, está feita a aula. O mandamento ele é bem simples e direto, e é exatamente isso mesmo: não adulterarás. Não tem o que a gente ficar elucubrando ou ficar sendo bem claro, né? Não adulterarás, é uma ordem do Senhor, né? Assim como há uma série de outros mandamentos que virão posteriormente, que são bem diretos e claros. O Senhor é bem enfático nesse aspecto, inclusive o mandamento é simples e direto, justamente para que seja de fácil compreensão e o povo que estava saindo da escravidão poderia muito bem entender isso que estava sendo dito. Não adultere. Marido não trai sua esposa, esposa não trai seu marido. Esse é o eu falei certo? Esposa não trai seu marido, marido não trai sua esposa. Isso aí. Então, é um viés bem claro, né? Para que o povo não tivesse dúvida. Mas a gente precisa lembrar, e aí é uma coisa que a gente pode trazer de uma forma bem clara, que todo mandamento, né? Ele é um mandamento claro, ele é uma ordenança do Senhor, como foi dito, né? Mas em último, e como a gente observa aqui, né? A ofensa, vamos fazer um raciocínio lógico aqui, fácil. A ofensa desse mandamento, se por acaso alguém vier adulterar, ela é contra uma pessoa, né? Então, a gente pode observar que sempre que alguém transgride um mandamento, ele transgride, em primeira análise, né? Contra alguém, contra uma pessoa, ok? Mas em segundo aspecto, ele também é uma transgressão contra o Senhor, né? Por quê? Porque o Senhor Deus estabeleceu esse mandamento como palavra dele. Então todo mandamento ele é uma ofensa contra alguém, contra uma pessoa direta, especialmente do 6º mandamento para frente, né? Ele é uma ofensa contra uma pessoa, contra alguém que é semelhante a nós, mas ele é também uma ofensa contra o próprio Deus. A gente tem que lembrar essas verdades quando nós vamos observar um mandamento, né? E mais do que isso, há por trás desse mandamento, e é aqui que nós vamos concentrar um pouco mais a nossa aula, né? O mandamento ele é bem simples e direto: a ofensa contra o Senhor e contra aqueles que são casados, o seu cônjuge, o adultério. Tá? Isso é fato, é isso aqui que está escrito. Mas
o viés da nossa aula vai ser explorar o que esse mandamento visa proteger. Né? O mandamento, o Senhor Deus, ele deu 10 mandamentos, objetivando a proteção de alguns princípios fundamentais ao povo de Israel. Né? E alguns deles são mais claros para nós e nós podemos e devemos explorar esses princípios para entender o quão precioso é o mandamento que está aqui. Então, mais do que observar pura e simplesmente aquilo que é dito como não faça, não cumpra, não adultere, né? Nós precisamos entender qual é a importância que esse mandamento tem e o que ele visa proteger, para nós entendermos o tamanho que o mandamento tem. Por que o Senhor se preocupou em colocá-lo aqui, né? E aí, é exatamente aqui que nós vamos que vai residir boa parte da nossa aula, porque para a gente entender o porquê nós não devemos fazer isso, porquê nós não devemos adulterar, nós precisamos entender o que esse mandamento protege, né? E, obviamente, a instituição que esse mandamento protege é o casamento, né? O adultério é uma ofensa direta e clara ao casamento, né? Ele é uma agressão frontal à união de duas pessoas, né? E nós vamos observar isso aqui no decorrer da nossa aula, tá? E aí, assim, que nem eu tô aqui em cima, mas é uma aula, né? Então, se os irmãos quiserem contribuir, falar, tirar dúvida, a gente está aqui, é um bate-papo, ok? Às vezes eu até nem gosto, eu prefiro ficar lá embaixo, mas como aqui está o microfone e tudo mais, a gente fala daqui, né? Então vamos lá. Sobre o casamento, né? Que é o princípio o qual que fundamenta esse mandamento que nós estamos observando, o 7º mandamento, não adulterarás, né? Primeira coisa que a gente tem que saber, existem 3 aspectos que a gente precisa observar quando a gente vai falar sobre casamento. E aqui vamos abrir um parênteses acerca do mandamento e vamos pensar no princípio apenas, vamos pensar em casamento, ok? Existem 3 coisas que a gente precisa entender bem acerca do casamento. Primeiro, o que é o casamento? Né? Que está meio pequenininho aí, mas dá para ler? Dá para. O que é o casamento, né? Qual é uma definição de casamento? Alguém pode me dar uma definição do que é casamento? Um de cada vez. Uma união entre um homem e uma mulher? Pô, é uma definição. O que mais? Mais alguma? É isso aí? É isso aí. À luz da Escritura, e é uma adaptação de uma definição que o autor traz no livro, a definição completa de casamento, né, o nome completo dele seria isso aqui, ó. É uma aliança divina, solene, monogâmica e pública para a união íntima e verdadeira entre duas pessoas do sexo oposto. Tá? E qualquer coisa diferente disso aqui não é casamento. Ok? Qualquer coisa diferente do que foi colocado aqui não é casamento, né? E a gente vai ver um pouquinho, vou tentar explicar aqui um pouquinho acerca de cada um desses aspectos e o porquê. Oi, pois não. Exatamente. Sim. É a cerimônia mais solene que tem é o casamento, na minha opinião. Na palavra de Deus, inclusive, a gente vê isso. Né? Que o casamento ele é uma das cerimônias que tem maior solenidade na Escritura. E aí eu vou fazer um adendo, Dimas, que solenidade não pode se confundir com pompa, né? Não é porque o casamento não é grandioso, ele não é solene. Né? Às vezes eu já vi casamento em que o pastor, os dois noivos não tinham condição financeira e no domingo de manhã o pastor chamou os dois à frente e falou: meus irmãos, está aqui o irmão fulano, a irmã ciclana, eles foram ao cartório, que é solene, e a gente vai ver os outros aspectos disso, fizeram o casamento e agora nós vamos aqui, diante da igreja, ouvir os votos e fazer o casamento diante da igreja dos dois. E foi solene. A igreja parou, observou e solenemente houve aquele momento. Foi tão solene quanto uma festa de casamento grande que a gente vê por aí. Né? Esse é o aspecto da solenidade. Né? Mas a definição completa, né? E é importante cada um desses aspectos, ele não pode ser esquecido nenhum disso, porque qualquer uma dessas coisas que estiver ausente
deixa de ser casamento, tá? É uma aliança, quando a gente olha para a teologia bíblica, a gente vai ver as referências disso, né? É uma aliança, é a primeira coisa, né? É uma aliança, ou seja, é um pacto. É um pacto entre duas pessoas, ok? Eu com a minha esposa, pactuei com ela, fiz um compromisso, e por isso é uma aliança, né? De viver junto, de uma comunhão, né? Então, primeiro é isso, é uma aliança. É uma aliança divina. Por que é uma aliança divina? Porque eu não só estou pactuado com a minha esposa, mas o autor dessa aliança é o próprio Deus. Nós vamos ver isso à luz da Escritura, ok? É solene, ela deve ser solene, deve ser um momento solene, né? E aí, que nem eu já falei o adendo aqui, né? A solenidade é diferente da pomposidade, né? É preciso que seja solene, é monogâmica, né? Isso aqui eu estou falando do ideal de casamento, tá? Segundo a definição bíblica, tá? Ele é monogâmico, ou seja, o marido tem uma única esposa enquanto ele viver, e a esposa tem um único marido. A gente vê casos na Bíblia de poligamia, por exemplo, de Jacó. Jacó casou-se com 2 esposas, né? Mas Jacó, ele é uma exceção à regra, né? O Senhor tolerou o seu erro, o seu desvio daquilo que estava direcionado por Deus, né? Com um propósito, inclusive abençoou, de certo aspecto, que Jacó fez, mesmo que eles tenham se desviado do propósito principal das coisas, né? De como o Senhor desenhou o casamento, mas, idealmente, como o Senhor o projetou, ele é monogâmico, ou seja, cada marido tem apenas uma única esposa, né? E esses patriarcas, especialmente a gente vê isso nos patriarcas, né? Que tiveram mais de uma esposa. Patriarca não, desculpa, no Antigo Testamento, né? Dos patriarcas, Jacó foi o único. Abraão casou-se uma vez com cada mulher, né? Ele casou com Sara, Sara morreu, depois casou-se com Quetura, apesar de ele ter coabitado com uma escrava, né? Mas ele casou-se uma vez só com cada mulher, né? Isaac também. Jacó foi o primeiro bígamo dos pais. E quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê que, na verdade, aqueles que casam-se com mais de uma mulher acabam fazendo por desviar-se do caminho do Senhor, né? Esaú, que era profano, casou-se com mais de uma mulher, né? Por boa vontade. Então, idealmente, a gente vê que o casamento na palavra de Deus ele é monogâmico. A gente vai estudar o texto bíblico sobre isso, né? Além disso, é público, né? Além de ser monogâmico, a união não pode ser secreta. Ninguém faz um casamento secreto. Ele é público, né? Não existe noivo secreto, né? Agente secreto. Isso aí não tem nem sentido, né? Porque é um pacto que deve ser público, né? Para a união, a gente vê, né, íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexo oposto, né? O casamento foi desenhado para o homem e para a mulher. Não era como diz o ditado, né? Não era Adão e Ivo, né? Era Adão e Eva, né? E assim deve ser. Assim deve ser. Qualquer coisa diferente disso é uma deturpação ou uma visão míope acerca do casamento que Deus desenhou. E o primeiro texto que embasa isso que a gente está falando é o próprio texto de Gênesis, né? Abram lá, bem rapidinho, Gênesis 2, verso 20 e 24. Ok, então, começando no finalzinho ali, né? A gente vê que deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua mulher e tornar-se-ão os dois uma só carne. Então, aqui a gente vê primeiro, né, a base e a definição mais simples do casamento, como Paulo colocou, é a união entre o homem e uma mulher, ok? A união íntima. Além disso, desse texto a gente consegue observar as outras questões todas que a gente colocou aqui, né? Deixe o homem pai e mãe e unir-se a sua esposa. E a teologia toda do texto a gente observa isso. Deus criou uma mulher para Adão. Ele não tirou 5 costelas, ele tirou uma e fez uma esposa para Adão, ok? E dessa esposa, e a própria necessidade, né? Quando a gente olha lá no versículo 20, ele fala que não se achava uma auxiliadora idônea para ele, ele precisava de uma auxiliadora. Foi o tamanho da necessidade que o próprio Senhor Deus colocou adiante de Adão, ok? Então, a gente vê aqui o desenho do Senhor do casamento como monogâmico, né? E cada um se une à sua mulher.
né? Até a própria tradução, o original pode dizer, cada um se une à sua própria mulher, né? Aquela mulher que lhe é própria. Existe, digamos assim, né? Uma única esposa para um único homem, né? Enquanto houver vida, né? A gente vai observar isso. Mas o que observa-se aqui é que, primeiro, né? A gente já viu que é uma união, ok? É uma união de uma única mulher com um único homem, ele é monogâmico, portanto, né? Então é uma aliança. Quem foi o criador disso aqui? Quem foi que deu Adão a necessidade? Quem foi que fez Adão cair? Quem foi que tirou a costela de Adão e apresentou a ele a mulher? Foi o próprio Deus. O próprio Deus é o agente de tudo isso. E aqui, um parêntese muito importante. Antes de queda, de pecado, de governo, de Estado, antes de qualquer outra coisa, a primeira instituição que o Senhor Deus cria é o casamento. Antes de qualquer outra instituição, na face da terra, de qualquer outro tipo de associação, a primeira e fundamental instituição que o Senhor Deus cria é o casamento. O Senhor Deus é o autor da família, né? O Senhor Deus, Ele mesmo, deu a Adão uma esposa e fundou ali a primeira família da terra, né? Então a gente vê ali, por isso que ela é uma aliança divina, né? Porque Adão pactuou amar Eva, e a gente vai ver isso aqui, mas foi o Senhor Deus quem estabeleceu isso, ok? E a solenidade, né? A solenidade aqui, no verso 23, né? Algumas Bíblias provavelmente vão estar isso em destacado, diferente do texto corrido, né? Porque é um poema. Adão, quando ele viu Eva, ele ficou tão impressionado com aquilo que Deus fez, que ele fez um poema. Ele fez um poema para Eva e ele declamou um poema, né? Isso não só a expressão daquilo de como ele é grandioso, que é o que o Senhor fez, mas da solenidade do momento que levou Adão a fazer algo que até então não se tinha, não tem um relato disso na Bíblia, né? O primeiro poema da Escritura é de Adão para Eva, ok? É um poema romântico, né? De Adão para Eva, tá? O que torna a ocasião solene, né? O Senhor Deus entregou a Adão e solenemente ele a recebeu, ok? Isso a gente vê ao longo de toda a palavra de Deus, que ela é pública, né? Há uma publicidade disso, há uma festa para tudo isso, ok? Então, da definição de casamento, daqui logo de Gênesis 2, a gente já consegue tirar essa definição, né? Tem um textinho de Mateus aí também, a gente não tomar muito tempo, eu vou abrir, eu mesmo vou ler o texto de Mateus 19, 4 e 5, mas a gente consegue observar que Jesus Cristo corrobora isso tudo que está sendo dito, né? Ele diz: então respondeu-lhe: não tem dizido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua esposa, sua mulher, e tornar-se os dois uma só carne, né? Jesus Cristo ele corrobora tudo aquilo que nós acabamos de ver aqui, certo? Ok, até aqui? E, como eu falei, né, pessoas de sexo oposto, né? O Senhor Deus, o próprio Jesus Cristo vai falar, né? Criou homem e mulher, e ele os uniu. Okay? Então, qualquer coisa diferente disso que está aqui é uma definição, ou é uma deturpação, ou é algo míope, ou não é casamento, ok? Então, isso é a definição de casamento. E como a gente viu, qual é a origem do casamento, então? Da onde ele surgiu? A gente sabe que o criador, o fundamentador é Deus. Mas por quê? Por que Deus instituiu o casamento? Alguém tem um palpite? Qual é a razão fundamental pela qual Deus instituiu o casamento? Para gerar famílias? É um motivo, mas não é a razão fundamental. Mais alguém? Oi? Abram lá comigo em Efésios 5, versos 25 a 33. O casamento ele é a primeira e fundamental instituição da sociedade. A gente viu isso quando a gente observa no Éden o Senhor Deus criando, antes de qualquer outro tipo de coisa,
de qualquer governo, ele cria família. Certo? Por quê? Porque ele cria família. Efésios 5, versos 25 ao 33, diz assim a palavra do Senhor. Marido, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros de um só corpo. Até aqui, Paulo está falando o quê? Paulo está comparando que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de que o homem deve fazer o quê? Cristo, ele olha para Cristo e fala, o que Cristo fez pela igreja? Cristo morreu por ela, entregou-se por ela, santificou-a, purificou-a, vai apresentá-la a igreja gloriosa diante do Senhor, sem mácula, ruga, embelezou essa igreja, né, para apresentá-la diante do Senhor pura, né, sem defeito. Assim os maridos devem amar as suas esposas. Nada menos do que isso. É isso que ele coloca. Ok? E aí ele fala, quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém mais odiou a sua carne. Antes a alimenta e cuida dela, como Cristo faz com a igreja. Cristo cuida e alimenta a igreja. Assim o marido deve amar a sua esposa. Aí Paulo vai dizer, é por isso, pelo que Cristo fez com a igreja. Eis porque deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está falando o seguinte, esse princípio, esse mistério que ele fala aqui, né, essa revelação, mistério pode ser traduzido como revelação, ok? Esse mistério, essa revelação é tão profunda, é algo tão sublime, que é grandioso, Paulo vai falar. Mas ele não está falando do casamento, ele está falando de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja é o motivo pelo qual Deus instituiu o casamento. Quer saber por que existe casamento? Porque o homem casa com a mulher? Porque ele é um espelho do que Cristo fez pela igreja. O marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. A esposa deve honrar o seu marido como a igreja honra e ama Cristo. Se submete a ele, ao seu senhorio. Se nós entendêssemos melhor o papel de Cristo e o papel da igreja, nós seríamos melhores maridos e melhores esposas em nosso lar. Mas uma igreja saudável só é possível com famílias saudáveis. Por que isso? Porque é a base do casamento. O casamento existe, né? Porque Cristo amou a igreja e morreu por ela. Então Deus instituiu o casamento para simbolizar isso, ok? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si, ame também a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. A aplicação prática é, nós temos que ser maridos como Cristo é a cabeça da igreja, esposas como a igreja se submete a Cristo. Se o casamento é uma analogia do que Cristo fez pela igreja, o nosso papel como marido deve ser o mesmo de Cristo. E o nosso papel como esposa deve ser o mesmo da igreja. Okay? Então, a origem do casamento, né, está no propósito divino de ilustrar de forma prática o relacionamento de Cristo e a sua igreja. Deus instituiu o casamento no Éden para isso, para apontar para isso. Ok? E aqui é uma aplicação interessante que todo casamento, né? E aí o casamento é essa definição que eu já falei, ok? Então, tudo que está diferente disso aqui não é casamento. Todo casamento, ele ilustra, de alguma forma, Cristo e a igreja. Ele dá mais ou menos glória para a imagem de Cristo e a igreja. Todo homem, C.S. Lewis vai falar isso, inclusive, ele tem por obrigação representar a Cristo. E ele pode estar fazendo isso mal. Se ele faz mal, ele é digno de condenação. Toda mulher, ela representa a igreja por função. Toda esposa representa a igreja. E se ela faz isso mal, ela é digna de condenação. Porque essa é uma obrigação que o Senhor Deus colocou quando instituiu o casamento. Ok? Então, qualquer coisa que a gente vê de deturpação, né? O marido que não é bom marido, a esposa que não se submete. Né? A gente vê homens frouxos que não guiam o seu lar, ou esposas que são rebeldes contra os seus maridos, né? Abertamente
briguentas, rixosas, né? Ou não honram o seu marido, né? Elas estão frontalmente atacando a própria imagem de Cristo e a sua igreja, ok? E isso traz condenação para si, tá? Isso é uma aplicação, não está no livro, isso é do C.S. Lewis, né? Um parênteses aqui. Mas isso sim, a origem do casamento está em ilustrar o que Cristo fez pela sua igreja, ok? Isso é a base de todo o resto. E aí, existem 4 funçõezinhas que o nosso livro traz aí. 4, exatamente essa é a palavra que ele usa, né? 4 funções do casamento tem, tá? A primeira, que a gente acabou de ver aqui, é representar, a primeira e principal, representar Cristo e a igreja. É a primeira e principal função do casamento, ok? Representar o que Cristo fez pela igreja. Segunda função do casamento é a unificação, e aí eu não vou falar apenas união, é a unificação, tá? Gênesis 2:24 a gente já leu, Mateus 19 a gente também já falou que o homem deve deixar a sua família e unir-se à sua esposa, né? Ela é parte. E aí a unificação, eu não estou tratando apenas da união sexual, e nós vamos falar sobre isso também, mas não é só isso. A unificação, e a palavra é essa, porque a união é tamanha que o casamento ele representa uma união de companheirismo. É uma união emocional, é uma união psicológica, é um envolvimento moral, é um apoio religioso, né? Eu posso usar o exemplo da minha própria casa, né? Quando a gente está trôpego, vacilante na fé, desanimado, a primeira pessoa que tem que chegar do seu lado e falar, vamos continuar caminhando, é a sua esposa, é o seu marido. E eu louvo a Deus pela minha esposa, que está aqui, que não raras vezes, né, nós sentamos e choramos juntos e falamos assim, diante do Senhor eu não consigo mais, não dá. E ela falou assim, não, vamos orar por isso, a gente tem que orar mais. Está orando pouco. A pessoa que mais me incentiva a fazer culto no lar é ela. Vamos fazer. Porque a minha carne é preguiçosa. Mas ela é companheira em me ajudar nesse aspecto. E assim tem que ser a vida num casal. A unificação é para isso. Juntos se tornando uma só carne, tem um viés sexual, sim, é verdade. Mas mais do que isso, eles passam a ser companheiros nessa caminhada. 1 Coríntios 6,16, não vou ler por causa do tempo, mas ele demonstra isso. Demonstra que nós devemos caminhar juntos com união. Ok? Há o propósito da procriação, e a gente vê isso em Gênesis 1:28. Tá? Gênesis 1, no capítulo 1, verso 28, é o versículo clássico que fala que o homem seja fértil e multiplique-se e domine sobre a terra. É uma ordenança dada a Adão, em primeiro lugar, a Adão e a Eva. E, por extensão, a gente pode entender que o ser humano deve ter ordenação de dominar sobre a criação também. Ok? Um parênteses aqui sobre a procriação. E aí o próprio autor ele vai falar isso. Ele é uma função do casamento, mas não é a principal nem a mais importante. A mais importante é representar Cristo e a igreja. Tá? Mas isso deve ser... ele usa até um exemplo interessante. Ele fala que a procriação deve ser algo considerado no casamento, é um papel que ele exerce, mas o principal que nós devemos buscar é representar Cristo e a igreja. Ok? E por último, é uma função do casamento também, a proteção. E aqui, quando eu estou falando proteção, eu vou falar diretamente, a gente vai entrar no assunto que nós vamos tratar, sobre o assunto do mandamento. A proteção, ela diz respeito à área da sexualidade. O casamento, ele é uma proteção contra a imoralidade. E sim, ele não é uma solução, ok? Isso aqui é importante. O casamento não pode ser uma solução. Ele é uma proteção. São coisas diferentes, tá? Por quê? Um homem promíscuo não vai deixar a promiscuidade porque se casou, ok? Mas um homem santo vai ter muito mais facilidade porque é casado. Por exemplo. Conseguem perceber isso? Ok? E vamos aos textos que mostram isso, tá? 1 Timóteo 4:3.
E aqui, o autor do nosso livro, né, ele vai dividir esse aspecto que eu tratei como proteção em dois, né? Ele vai falar sobre recreação e sobre prevenção. Eu preferi colocar isso tudo com uma palavra só, que é proteção, né? Por quê? Porque sim, existe um aspecto de deleite na área da sexualidade que deve ser exercida dentro do casamento, tá? Quem tem dúvida disso pode ler o livro de Cânticos. Salomão vai falar sobre o deleite sexual que deve haver entre um marido e uma mulher. E esse é o objetivo. Ok? Isso deve ser exercido. Tá? Mas por quê? Porque ele é um escudo, uma proteção contra a imoralidade que o Senhor cabalmente condena. Okay? Então, 1 Timóteo 4:3 é o primeiro texto que a gente vai ver aí. Quem encontrou pode ler para a gente, por gentileza? Pode. Alguém encontrou aí? Quem encontrou? Deus olhou para serem recebidos com ação de graças. Pelos que são fiéis, vão ser conhecedores da verdade. E aqui Paulo está falando acerca de pessoas que, ou os ditos gnósticos, né, que falavam que a espiritualidade era superior à carne, a ponto de chegar e falar assim, não, o casamento ele é carnal, o casamento ele te prende mais ainda à carne, porque os prazeres não devem ser buscados. O prazer desse mundo não deve ser buscado. O que Paulo está falando é justamente o contrário. Ele fala assim, não, o Senhor criou coisas boas para que a gente tenha deleite disso, mas tem um ambiente certo. Ok? Dentro do casamento é um ambiente para se ter deleite. Ponto. Fora do casamento, não. Ok? É isso que ele coloca claramente. Tanto que, se você virar uma página aí, no capítulo 6, verso 17, do mesmo livro aí, né? Eu acho que eu anotei a referência errada ali. Mas ele vai falar um pouquinho mais para frente, né? Até em 1 Timóteo mesmo, que aqueles que dentro do casamento deve haver deleite e participação entre o marido e a esposa. Ok? Eu anotei a referência errada, depois eu pego a referência certinho e mostro, e compartilho com os irmãos até no grupo da igreja. Tá bom? Não. Essa é a referência mesmo, desculpa. No caso, ele está fazendo uma analogia aqui, tá? Ele vai falar sobre os ricos, né? E que Deus dá riqueza aos homens que têm dinheiro, que têm condição, e que Deus proporciona todas as coisas, ele fala no final do versículo 6:17, né? Deus proporciona todas as coisas para o nosso aprazimento, para o nosso prazer, né? E aí o autor do livro ele aplica isso por analogia, né? Inclusive o casamento também deve ser por nosso prazer, tá? 1 Coríntios 7 é o texto mais clássico dentre eles, né? 1 Coríntios 7, 2 e 9, né? De 2 a 9. E é a base fundamental que a gente olha a proteção aqui, né? 1 Coríntios 7, versos 2 a 9 diz: mas, por causa da impureza, ou seja, Paulo está falando que por causa não da necessidade, não é a necessidade que é impura, a necessidade sexual do homem e da mulher, mas por causa da impureza, da perversão que há, né, como uma forma de proteção. Cada um tem a sua própria esposa, né? E o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Resumindo o que Paulo está falando aqui. Vamos até o verso 9 só para a gente ir. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo,
Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Resumindo o que Paulo está falando, a vontade sexual existe para o homem e para uma mulher. Quer resolver? Quer ter uma proteção? Casamento. Não é a solução, mas é a proteção disso. E no casamento deve ser feito e praticado. Ok? A sexualidade. A ponto de, Paulo vai falar, é tão importante isso, que o marido não tem direito sobre o seu corpo e a esposa não tem direito sobre o corpo dela. O corpo dela pertence a ele e o dele pertence a ela. Tá? Para quê? Para que assim haja ali um ambiente de proteção para ambos. Proteção contra a imoralidade que há no mundo. Proteção contra a lascívia que há no mundo. E que o Senhor não desenhou que fosse assim. Né? Então o casamento é o lugar onde há proteção e onde há onde é possível usufruir, né, de maneira santa da graça que Deus deu da sexualidade. Ok? Paulo vai dizer no finalzinho aqui, né, que é melhor que as pessoas pudessem viver como ele, né, provavelmente solteiro ou viúvo, porque poderia se dedicar mais à obra do Senhor. A gente vê isso em outras linhas da mesma carta. Mas isso é um dom de Deus. Não é todo mundo que tem esse dom. Assim como é um dom lecionar, assim como é um dom tocar um instrumento, é um dom ter a capacidade de viver solteiro ou viúvo, né? E Paulo vai dizer que entende, que vê que nem todo mundo é assim. Se aqueles que não têm esse dom percebem isso, que busquem no Senhor um esposo e uma esposa, para que possam usufruir, né, da bênção da sexualidade. Ok? E por que eu me detive um pouquinho mais nesse aspecto? Porque é justamente o aspecto que vai entrar no nosso mandamento, né? E aí a gente vai entrar para resumir tudo isso que a gente está falando, né? Qual é a importância do casamento? Resumir tudo que a gente falou até agora, para a gente retomar aqui. Primeiro, ele representa Cristo. Segundo, ele é a base da nossa sociedade, de qualquer sociedade, na verdade, né? E terceiro, ele proporciona um ambiente seguro para o desenvolvimento físico, psicológico e sexual. Tá? Ele é toda aquela questão ali de companheirismo, toda a questão da união, né? É exatamente isso que o casamento cria. E quando a gente fala de adultério, eu estou falando de ir frontalmente contra todos esses princípios. É exatamente por isso que a palavra do Senhor coloca como um mandamento: não adulterarás. Porque eu estou quebrando frontalmente, né, a representação do que Cristo fez pela igreja. Eu estou minando a sociedade em último aspecto porque eu quebro a base dela, a família. Né? Além de que o ambiente que antes era seguro para o desenvolvimento da sexualidade, para um desenvolvimento físico, para um desenvolvimento psicológico, para um desenvolvimento espiritual até, a gente quebra isso. O adultério, ele dissolve essas coisas, né? Ele não dissolve o casamento, ele quebra os laços, por assim dizer, né? Que é a aliança para poder construir e desenvolver todas essas coisas. Para a gente entender isso que eu estou falando, vamos entender primeiro o que é a definição da palavra, né? O que é adultério? O que é adulterar? O Paulo que trabalha na fiscalização lá, como é que a gente... O que é o combustível adulterado? O que é uma bomba adulterada, Paulo? É isso aqui. É uma bomba corrompida. É uma bomba falsa. Né? Ela dá uma falsa indicação de combustível. Ela dá uma falsa indicação. Combustível adulterado, quando a gente vai, é um combustível que você acha que é uma coisa, é outra. Né? Um combustível que não tem a qualidade que ele promete, muitas vezes. Né? Então, é uma alteração, é uma falsificação, é um corrompimento. Isso aqui talvez seja a definição que mais está atrelada ao nosso estudo, né? É uma corrupção de alguma coisa. O adultério, adulterar é corromper alguma coisa. E o adultério no contexto do casamento é quando a gente corrompe a aliança que foi feita. Quando a gente quebra aquela promessa de união que foi feita, né? Isso ataca inicialmente, frontalmente, a imagem de Cristo e a igreja. Por quê? Porque Cristo
prometeu salvar a igreja. E quando um marido adultera contra a sua esposa, ele está quebrando a aliança que ele fez, sendo o oposto daquilo que acontece. Quando o que Cristo fez por nós, né? Então, no nosso contexto, a gente pode definir da seguinte forma, né? O adultério ele é a falsidade contra o amor puro, contra a lealdade e a fidelidade matrimonial, contra o lar e contra a estabilidade social e econômica da sociedade, né? Então, o adultério, ele, daqueles pontinhos de resumo que eu coloquei lá, ele ataca basicamente todos eles, né? Elimina todos esses pontos, né? Adulterar, né, vai frontalmente contra todos os princípios no qual o casamento se baseia. Por isso é tão importante a gente entender a preciosidade do casamento para compreender o absurdo que é um adultério. É tão absurdo, e aí eu queria ver com os irmãos isso aqui, ó. À luz da Escritura, eu separei esses 3 textos para vocês verem como o Senhor, nosso Deus, encara o adultério. Vou pedir para um irmão abrir em Mateus 5, verso 28, outro irmão abrir em Jó 31, 11, e o terceiro irmão abrir em Jeremias 29, 23. À medida que forem encontrando, podem ler, por gentileza. Mateus 5, 28. Se alguém encontrou, pode ler. Até aí. No primeiro ponto, né? Jesus Cristo, próprio mestre, e a gente vê isso pela própria lei, que a lei já fala, não adulterarás. Mas o próprio mestre ele vai dizer, eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. E ele continua, vou aproveitar, ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus Cristo vai dizer que o adultério ele é pecado, claramente. É a definição básica, primordial. A própria lei já o diz. Mas Cristo vai dizer que é pecado. Pecado tamanho, como todo pecado, que é capaz de te lançar no inferno por toda a eternidade, né? Só de pensar, só de cogitar algo do tipo, você já chegou a adulterar, ele vai dizer, né? E o Senhor mostra que, aqui ele está mostrando que mais do que a ação, a intenção do nosso coração já revela o nosso pecado. A intenção do nosso coração já revela quem nós somos. Ok? Segunda maneira como Deus observa o adultério. Jó 31, 11. Quem encontrou pode ler, por gentileza. Jó está falando um pouquinho antes ali sobre trair a sua esposa, né? Ele vai falar assim, imagina se o Senhor tivesse dado a punição sobre mim de forma, porque eu traí a minha mulher, né? Ele fala assim, a minha esposa para outro, né? Outros se encurvem contra ela, né? Ele está falando até de entregar a sua esposa para outros homens, inclusive no verso anterior ele fala isso, né? Se o meu coração se deixou seduzir nesse ponto, que o Senhor me castigue mesmo. Por quê? Porque isso é um crime hediondo. Jó vai dizer que o adultério é um crime da pior das espécies, da pior dos crimes, né? Eu acho que foi João Calvino, quando ele fez a reforma na Suécia, né? E nos Países Baixos, de uma forma geral, a lei do país começou a ser moldada por aquilo que era pregado nos púlpitos. E Calvino, ele era um forte agente que incentivava que o adultério fosse classificado como um crime da pior espécie. Porque ele vai dizer que o adultério é um crime não contra só a pessoa, né, marido ou esposa, mas é um crime contra toda a sociedade, porque ele destrói a base da sociedade. Ele destrói a geração futura. Ele destrói. É um crime, assim como o Jó diz aqui, né? É um crime da pior espécie, né? A ponto do Senhor, Jeremias 29, 23. Quem encontrou pode ler.
por gentileza. Dizer que isso é loucura. Quem encontrou pode ler. Jeremias 29, 23. Loucura. É tamanha loucura. O texto é claro, né? Cometeram loucura em Israel. Cometeram adultério com os próprios vizinhos, né? É tamanha loucura que o Senhor compara isso com você chamar a Deus de mentiroso. Estão falando uma coisa que eu não disse, né? É mais ou menos no mesmo nível, como você atacar frontalmente o Senhor e dizer que ele é mentiroso, né? Essa é a visão que a Bíblia tem acerca do que é adultério, né? Esse é o cenário, esse é o quadro que a gente vê, né? Essa é a tamanha seriedade daquilo que a gente está tratando, né? São duas palavrinhas, né? Não adulterarás, mas é algo extremamente sério, né? Sim. 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 Exatamente. Nada oculta aos olhos do Senhor, né? Ele vê isso, ele percebe isso, né? Tamanha a loucura, o que torna mais loucura ainda, né? Assim, você está agindo frontalmente diante do Senhor fazendo essas coisas, né? E aí vem a pergunta, né? Ok, a gente entendeu a importância do casamento, princípio que embasa a lei. A gente percebe o quão danoso é nos colocarmos contra essa lei, né? Ou seja, praticarmos aquilo que ela já diz que nós não devemos fazer, mas a pergunta é, como é que a gente foge disso? Como é que a gente evita isso, né? Como é que, o melhor dizendo, a palavra que o pessoal gosta muito de dizer, né? Como é que a gente mantém a pureza? Como é que eu mantenho o meu lar puro, né? Bom, o primeiro passo é, por assim dizer, né? Não é o principal deles, mas é aquilo que a gente já leu em Coríntios, né? Nós devemos continuamente usufruir da graça que Deus nos deu em nossos lares. Esse é o primeiro ponto. Mas existe um princípio fundamental que deve reger, para a gente já caminhar para o final da nossa aula, que deve reger os nossos corações o tempo inteiro, para caminharmos com a pureza. Enchemos-nos do Senhor. Enchemos-nos de Cristo, da palavra do Senhor. Mateus 12, 34, bem rapidinho, vamos passar por esses textos aqui, para a gente construir um pensamento que é fundamental. Mateus 12, 34. Jesus Cristo vai falar, a boca fala do que está cheio o coração. Como é que vocês podem falar coisas boas se vocês são maus, se o coração de vocês é mau? Então, primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é, a nossa boca fala aquilo que está cheio do nosso coração. Aquilo que nós estamos enchendo o nosso coração, fatalmente virá à luz. É isso que está sendo dito pelo Senhor Jesus Cristo. Virá à luz, conceberá. Tiago 1,15. E é exatamente isso que Tiago aplica, esse conhecimento, né, acerca de que aquilo que nós temos em nosso coração trará à luz. Tiago 1, verso 15, vai dizer assim: então, a cobiça, que tem origem no nosso coração, na nossa mente, na nossa vontade, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, Tiago vai dizer a mesma coisa, assim como Jesus Cristo vai falar, vocês falam do que está cheio o coração de vocês, Tiago vai dizer que o pecado existe, e o resultado dele é a morte, porque, em primeiro lugar, o coração de vocês a cobiça. No coração de vocês há a maldade. Ok? Salmo 119, 9 e 11, no entanto, mostram o oposto. Quando a gente olha Salmo 119, por exemplo, e a gente vê, e é exatamente por esse motivo que Paulo
Em Colossenses vai dizer que tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é aceitável, isso deve preencher a fala de vocês, né? Salmo 119, verso 9, se por um lado a cobiça que está no nosso coração dá a luz ao pecado e à morte, por outro lado, Salmo 119, 9, o salmista vai dizer: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Mesma coisa que ele está falando, seu caminho, perdão, né? O raciocínio do salmista é o mesmo. E ele está falando de pureza em vários aspectos, mas principalmente no sexual. Observando segundo a tua palavra. Guardando a palavra do Senhor no nosso coração. Verso 11 ele vai dizer: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quer o resultado para manter a pureza? A fórmula mágica: encha-se da palavra do Senhor. Isso não vai fazer a nossa luta do pecado ser mais fácil, em termos absolutos. Mas certamente, enchemos do Senhor fará com que aquilo que nós damos à luz são coisas boas. Por isso que não está na referência, mas Paulo vai dizer, que nem eu disse, em Colossenses: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo, isso preencha as conversações de vocês. E quando ele vai falar sobre impureza, ele vai dizer que nem se nomeie tais coisas no meio de vocês. Porque Paulo sabia que de encher o nosso coração com essas coisas, a nossa pureza fica balançada, né? Começa a ficar sensibilizada. Ok? Então, de que forma, né, nós podemos observar o 7º mandamento, não adulterarás, né? De que forma a gente pode caminhar de forma mais firme nesse mandamento? Buscando o Senhor cada vez mais. E aí a gente parte para algumas aplicações bem rapidinho, para a gente encerrar a nossa aula de hoje aqui, né? Primeira coisa: como você ocupa o seu tempo? O que isso tem a ver com não adulterarás? Tem a ver que eu estou perguntando para você como você preenche o seu coração. Como você preenche o seu coração. Meu irmão, a gente olha assim e fala: rapaz, o adultério é um absurdo, né? Um negócio que assim está longe, distante, né? Começa a preencher o seu coração de filme na Netflix com cena pornográfica. O filme é bom, mas tem uma cena lá. Começa a preencher o seu coração com isso para você ver se daqui a pouco você não começa a flertar com coisa que não deveria, né? E eu sou prova disso, né? Para quem não sabe, e aí eu posso falar abertamente isso, né? Durante muitos anos, quando eu era mais jovem, eu tive contato com a pornografia cedo. Por causa disso. O que eu fazia na minha rede social dava ensejo ao meu coração dar luz para o pecado. Quando eu mudei isso, minha vida mudou. Porque eu passei a enchê-la da palavra de Deus. Ok? O que você tem ouvido, lido ou assistido, né? Que nem eu falei, né? Às vezes a gente, eu ocupo o meu tempo ouvindo música, vendo coisas. Ocupe o seu tempo em preencher-se do Senhor. Ocupe o seu ouvido, os seus olhos, né? A sua mente com as palavras do Senhor, né? Isso vai protegê-lo, não só no aspecto da sexualidade, do casamento, mas em várias outras coisas, né? Terceira aplicação prática, né? No seu casamento, você tem sido um companheiro para o seu cônjuge ou uma companheira para o seu cônjuge, né? O casamento ele deve ser um ambiente para isso, né? Para a gente caminhar nesse aspecto, como companheiros, inclusive da área da sexualidade, né? Mas nós temos sido companheiros fiéis? Ou nós nos tornamos um tormento, né? Um motivo de preocupação, um motivo de, caramba, vou ficar fazendo serão no trabalho, porque quando eu chegar em casa, minha esposa vai me encher a paciência, né? Ou não, meu marido, tomara que ele venha tarde hoje. Não aguento mais ele em casa. Será? Ou será que a gente tem... Glória a Deus pela minha esposa, pelo meu marido, né? Que a gente pode conversar junto sobre os nossos problemas e chegar a um denominador comum e caminhar junto, né? Quarta e última aplicação. Você tem desempenhado o papel de Cristo ou o papel de igreja no seu casamento? E essa aqui baliza a aplicação de todas as outras, né? Nós temos desempenhado o nosso papel como Cristo e igreja, né?
Se sim, e nós devemos buscar isso, né? Porque esse é o papel fundamental do casamento, ok? Então, a conclusão, essa é uma frase que eu tirei do livro aqui, né, que eu achei fantástica. Concluímos que a responsabilidade das igrejas cristãs é manter vivo o ideal do matrimônio, salientando a fidelidade conjugal e a indissolubilidade do casamento, como diretriz clara do Criador para o homem. Muita coisa que a gente ainda pode discutir sobre casamento, né? Mas o foco aqui é a gente olhar para o mandamento, né? Mas a gente pode falar sobre uma outra aula, né? Sobre divórcio, sobre viuvez, sobre coisas afim. Mas o ponto é, o casamento, ele é algo sagrado, tão sagrado a ponto do Senhor estabelecer uma lei, um mandamento para preservá-lo. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de manter esse ideal vivo do matrimônio, salientando a sua fidelidade conjugal e a indissolubilidade como diretriz clara do Criador para o homem. Okay? Nós devemos buscar isso em Cristo. Tá? Eu concluo, acho que está bem pequenininho para os irmãos lerem aí, né? Mas com uma citaçãozinha do Catecismo Menor de Lutero, né? Quando Lutero ensinava o catecismo, é isso aqui que ele ensinava. Não adulterarás. O que significa isso? Significa que devemos temer e amar a Deus, de maneira que vivamos vidas castas e obedientes, e decentes, em palavras e ações, e cada qual ame e honre o seu consorte. Tá? Então nós não adulterarás, mais do que uma proibição, é um incentivo para que nós amamos ao Senhor, temamos ao Senhor e expressemos isso no amor com o nosso cônjuge. É exatamente isso que é o mandamento. Ok? Vamos orar encerrando? Passei 5 minutinhos da aula de hoje. Vamos orar encerrando, a gente tem o nosso intervalo e daqui a pouco a gente começa o nosso culto.